Olá, aqui é o João Cristofolini. No vídeo de hoje vamos falar sobre investimento, como eu invisto o meu dinheiro. Essa é uma curiosidade, uma pergunta de muita gente. Recebo muitas perguntas aí pelo Instagram pedindo dicas de como investir o seu dinheiro. Afinal, educação financeira é um assunto que infelizmente nós não aprendemos na escola. É o tema de um dos capítulos do meu primeiro livro, O que a Escola Não Nos Ensina. Inclusive a área do meu primeiro negócio. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu criei uma rede de franquias de educação financeira junto com grandes especialistas do mercado, justamente com o objetivo de ajudar as pessoas a aprenderem a administrar, a lidar e a investir o seu dinheiro. Então por isso muita gente me pergunta o que eu faço com o meu dinheiro, como que eu invisto o meu dinheiro. Bom, acho que vale reforçar que quando você está começando a sua trajetória profissional, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Não acho que você, com pouco dinheiro, deve pensar em como investir o seu dinheiro em outros caminhos que não seja você. O investimento que gera o maior retorno quando você está começando a sua trajetória profissional, e foi o que eu fiz especificamente, é investir em você, em conhecimento, em livros, em cursos, em experiências diferentes. Isso vai te trazer conhecimento, experiência para ganhar cada vez mais. Essa é uma mudança de mentalidade muito importante. Tem gente que foca em como economizar e tem gente que foca em como ganhar mais. Eu quero que você ganhe mais, e para você ganhar mais, você vai ter que aprender cada vez mais, investir cada vez mais em você, investir cada vez mais na sua educação e na sua experiência. Esse é o passo número 1. O segundo passo, eu investi muito no meu negócio. Antes de investir no negócio de outras pessoas ou antes de investir em outras alternativas, eu investi durante muito tempo na minha empresa, no meu negócio. Certamente não tem nenhum investimento que vai te gerar mais retorno do que você investir no seu próprio trabalho. É o seu trabalho que vai te gerar receita, que vai te gerar renda, para que você possa, inclusive, investir em outras alternativas. Então, investir nos meus negócios foi certamente o meu maior investimento, onde eu tenho os meus maiores retornos, e não por acaso as grandes fortunas são construídas por grandes empreendedores, pessoas que começaram seu negócio, criaram seu negócio, eventualmente venderam seu negócio ou tiveram lucros, todos os meses do seu negócio, e aí sim, com esse dinheiro, começam a pensar aonde eu posso investir esse dinheiro para, primeiro, manter esse dinheiro, para que eu não perca esse dinheiro, porque é uma coisa muito comum e certamente você já viu pessoas próximas a você tiveram esse problema, que ganharam muito dinheiro com o seu trabalho, seja sendo um profissional autônomo, liberal, ou trabalhando dentro de uma empresa, ou criando um negócio e ganhando muito dinheiro e depois perdendo esse dinheiro muito rapidamente. Então são duas habilidades diferentes, mas é importante que você primeiro foque em ganhar dinheiro, em ser o melhor profissional, em ser a melhor pessoa, em ser o melhor empreendedor, em fazer o negócio dar certo, de fazer o seu trabalho dar certo. E quando você consegue começar a colher os retornos, começar a colher os resultados do seu trabalho, do seu negócio, aí sim, você tem que tomar um cuidado muito importante para não perder esse dinheiro. Como que eu faço para manter e como que eu faço para também multiplicar esse dinheiro? Primeira coisa, você precisa ter uma reserva de emergência. Já falei sobre isso em outro vídeo, mas vale reforçar, você não deve começar a investir em outros caminhos antes de ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Basicamente é o valor que você gasta todos os meses, multiplicado por 3, 6 ou 12 meses, que você vai ter disponível para resgatar no momento que você quiser, se você tiver algum problema. A gente não consegue saber o que pode acontecer no futuro, Pode surgir uma nova pandemia, pode surgir uma nova crise, pode ter um problema no meu trabalho, no meu negócio, posso perder meu emprego, posso perder meu negócio. Por isso que para você definir qual que é a sua reserva de emergência, é muito importante entender qual que é a sua realidade. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha num concurso, concursado, o risco que ele tem é muito menor do que talvez alguém que tem um negócio ou que trabalha numa empresa de ser demitido. Então essa pessoa talvez pode ter uma reserva de emergência um pouco menor, porque ele tem uma estabilidade muito maior. E já quem trabalha como autônomo, por exemplo, como um vendedor, que tem a sua receita que flutua todos os meses, essa pessoa tem que ter uma reserva de emergência maior, porque ela não sabe o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, via de regra, a minha recomendação e o que eu faço é ter pelo menos entre 6 meses e 12 meses o meu custo de vida alocado em uma reserva de emergência. E esse valor, você não precisa e não deve ficar se preocupando em achar os melhores investimentos ou o investimento que gere o melhor retorno. Lembre-se que sempre que, se você quer um investimento que gere mais retorno, você vai ter mais risco. Se você quer menos risco,
risco, você vai ter menos retorno. O risco e retorno é proporcional no mundo dos investimentos. Numa reserva de emergência, eu não estou preocupado se eu vou ganhar 1%, 2%, 0,5%. Eu estou preocupado em ter aquele dinheiro disponível para que eu possa resgatar, sacar imediatamente se eu tiver qualquer problema, qualquer desafio na minha vida. Então você pode deixar esse dinheiro num CDB. Hoje, por exemplo, no Nubank tem taxas muito atrativas, 100% praticamente do CDI, que você pode investir rapidamente, resgatar rapidamente esse dinheiro. Você pode investir, por exemplo, no Tesouro Direto, que é uma alternativa que poucas pessoas conhecem. E também, se você não quiser investir nem no CDB e também nem no Tesouro Direto, deixa esse dinheiro na poupança, não importa o rendimento dele, porque o foco aqui é ter liquidez. Se eu precisar desse dinheiro, eu posso resgatar ele rapidamente. Mas a minha dica seria, deixa no Tesouro Direto ou deixa no CDB tradicional de banco, seja um banco digital como o Nubank ou qualquer outro banco tradicional, que é um valor que você pode resgatar rapidamente. Então eu já tenho a minha reserva de emergência montada. Se tiver algum problema, eu não vou precisar vender os meus investimentos para ter que resolver meu problema. Esse é um ponto muito importante. A partir de agora, eu vou começar a criar a minha carteira de investimento. Eu, particularmente, hoje tenho uma carteira bastante diversificada. Eu invisto no Brasil hoje em ações, e dentro de ações a gente tem uma divisão entre ações que são boas pagadoras de dividendos, né? O que quer dizer isso? São ações que frequentemente, pelo menos nos últimos anos, elas vêm distribuindo bastante lucro. Elas geram lucro e elas distribuem esse lucro, seja trimestralmente ou seja anualmente, para os seus acionistas. Quando você compra a ação de uma empresa, se aquela empresa dá lucro, você como acionista também vai receber um percentual de lucro daquela empresa. Via de regra, a empresa que distribui bastante dividendos não é uma empresa que vai crescer exponencialmente. Ela é uma empresa que está no mercado mais tradicional, ela distribui muito lucro e por distribuir muito lucro, provavelmente ela não investe muito no seu negócio, porque já é um negócio um pouco mais estabilizado e um pouco mais tradicional. E do outro lado, nós temos as ações com geração de valor, que são aquelas ações que você pode comprar hoje para talvez daqui a 5, 10, 20 anos elas crescerem muito o preço dessa ação. Mas aqui tem um erro muito comum. Tem muita gente que acha que investir em ações é unicamente comprar uma ação hoje, esperando que amanhã o preço dela seja maior. Esse é um caminho, essa é uma alternativa, obviamente que é muito mais arriscado no curto prazo. Porém, você também pode investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. E eu vou dar alguns exemplos bem práticos, sem citar nome de empresas, mas segmentos mais tradicionais como bancos, empresas de energia, empresas de seguro, são empresas já bastante tradicionais, que têm quase que um monopólio dentro do seu mercado e são empresas que pagam bastante dividendos. Algumas pagam 5%, 6%, 7% de dividendos todos os anos. Então eu, como acionista dessas empresas, todo ano, ou às vezes todo trimestre, eu recebo esses dividendos, indiferente se a ação subiu ou se a ação caiu, toda vez que ela tiver lucro e que ela distribuir esses lucros, eu como acionista vou ganhar esse dividendo. E por exemplo, se você investir num negócio físico tradicional, você não vai estar preocupado se aquela ação daquele negócio físico tradicional aumentou no dia seguinte ou da semana seguinte, até porque você não consegue nem saber quanto que foi a valorização daquele negócio. Você vai estar preocupado em saber se aquele negócio dá lucro ou não dá lucro. E isso também acontece quando a gente investe em ações que são boas pagadoras de dividendos. Eu quero ter uma carteira de ações que todo mês tenha dividendo pingando na minha conta, que tenha lucro entrando na minha conta. Também tem uma parcela de geração de valor, que são empresas um pouco mais arriscadas, digamos, que não distribuem tanto dividendo hoje, mas que elas reinvestem no seu próprio negócio, porque a gente precisa entender que uma empresa, quando ela dá lucro, ela pode ou distribuir esse lucro para o seu acionista, ou ela pode reinvestir esse lucro no seu próprio negócio. E quando ela reinveste esse lucro no seu próprio negócio, quer dizer que ela está querendo crescer cada vez mais o seu negócio. Então você pode ter ações que vão valer muito mais no futuro e também pode ter ações que não pagam dividendos hoje, mas vão pagar dividendos no futuro. Um exemplo muito claro é a Apple, que durante muitos anos, né, e muitas empresas de tecnologia são assim também, não distribuem lucros porque elas focam unicamente em reinvestir no seu negócio e vai chegar um momento que o caixa é tão grande que não tem mais onde reinvestir todo aquele valor no seu negócio que ela vai começar a distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, é muito importante você ter uma carteira de ações diversificadas. O que é ter uma carteira de ações diversificadas? É você ter pelo menos 5, 10, 20 ações de empresas diferentes. Quanto mais tradicionais forem essas empresas, mais pagadoras de dividendos forem essas empresas, menor é o risco que você vai estar se expondo a essas ações. Talvez elas não vão ter uma possibilidade
possibilidade de se valorizar 5, 10 vezes, mas elas vão ter uma previsibilidade muito maior de pagar os seus dividendos frequentemente. E quanto mais arriscada forem essas empresas, né, obviamente maior o seu risco também de eventualmente ter um retorno menor no futuro. Mas quando você tem uma carteira diversificada de várias ações diferentes, o seu risco é diluído. Então, além de investir em ações pagadoras de dividendos e ações que geram valor, eu também invisto em fundos imobiliários. Você já ouviu falar em fundos imobiliários? Basicamente, hoje você pode ser acionista de vários imóveis que você não teria acesso como investidor de pessoa física. Você pode investir hoje em galpões logísticos, você pode investir hoje em prédios comerciais, você pode investir hoje em shopping centers, CDs de distribuição, em hospitais. Tem vários segmentos de fundos imobiliários diferentes e geralmente esses fundos de imobiliários, eles investem em mais de um imóvel. Tem fundos que têm 5, 10, 15, 20 imóveis diferentes que vendem, né, esses imóveis, que alugam esses imóveis para grandes empresas. Então o seu risco é muito menor investindo em um fundo imobiliário do que se você investisse no imóvel diretamente. Quando eu compro um imóvel, eu tenho apenas um inquilino. E talvez o principal ponto é que um fundo imobiliário ele tem liquidez diária. Todo dia, se eu quiser comprar, se eu quiser vender esses fundos imobiliários, assim como uma ação, eu consigo comprar dentro de uma corretora, então eu consigo diversificar a minha carteira de investimento tendo fundos imobiliários, tendo vários fundos imobiliários diferentes. Tenho mais de 10 fundos imobiliários diferentes que equilibram essa minha carteira de ações. Fundos imobiliários também pagam dividendos, pagam bastante dividendos, em média mais de 95% do lucro de um imóvel é distribuído na forma de dividendos, então é muito mais estável a distribuição de dividendos do que de uma empresa, porém ela tem menos potencial de valorizar 2, 3, 5, 10 vezes mais, né? Um investimento um pouco mais tradicional, mas de novo, esse equilíbrio, ter carteira de ações, ter uma carteira de fundos imobiliários me gera mais diversificação. Outro ponto bastante importante, ter investimentos fora do Brasil. Hoje é muito fácil você investir em empresas fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, investir em empresas dos Estados Unidos, investir em empresas da Ásia, investir em empresas da Europa. É muito fácil abrir uma conta em uma corretora e você investir em qualquer empresa que você possa imaginar. E obviamente as maiores empresas do mundo não estão no Brasil, né? Estão nos Estados Unidos. Se você quiser ser sócio hoje do Facebook, do Google, da Amazon, da Apple, da Tesla, você pode investir diretamente com poucos valores, né, financeiros, ter ações dessas empresas nos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo, que certamente é uma economia muito mais forte, muito mais fortalecida, e você está diversificando a sua carteira de investimento em uma outra moeda. Isso é muito interessante. Se eu tenho investimento em reais e eu tenho investimento em dólares, eu diminuo muito meu risco, porque geralmente quando o dólar, né, se o dólar sobe, o real se desvaloriza e o contrário também, eu consigo ter um equilíbrio ainda maior na minha carteira de investimentos. E também é possível investir em fundos imobiliários, que são chamados de REITs, também no mercado americano ou em qualquer outro país. Se eu quiser ser sócio e ter ações de imóveis de varejo físico, de imóveis residenciais, de imóveis de logística, de imóveis de saúde, de hotéis, em qualquer lugar do mundo, eu posso comprar REITs, que são quase como se fosse um fundo imobiliário no Brasil, no mercado americano ou de qualquer outro lugar do mundo. E de novo, todos esses investimentos, eles têm uma liquidez muito grande. Eu posso comprar e vender rapidamente esses investimentos através de uma corretora, tem uma liquidez muito alta, eu posso ganhar dividendos e eu posso ganhar também, obviamente, a valorização dessas cotas, dessas ações. Então, se eu tenho uma carteira diversificada entre ações brasileiras pagadoras de dividendo, ações que podem crescer bastante, ações americanas ou de outros países, e aí também, dentro das ações americanas, a gente também tem empresas mais tradicionais que são mais pagadoras de dividendos e a gente tem ações que podem crescer muito mais. Eu tenho fundos imobiliários no mercado americano. Também tem um outro mecanismo que está cada vez mais comum, que são chamados ETFs, né? O que são ETFs? Se eu não quiser ter o trabalho de escolher cada ação individualmente, de escolher cada fundo imobiliário diferente, eu posso investir num ETF. O ETF basicamente é um mecanismo que vai investir numa carteira de várias ações ou de vários fundos imobiliários diferentes. A gente tem um ETF que é focado em todo o mercado de investimento do SP500, que é a Bolsa Americana, ou uma carteira de ETF, né, ou um ETF que é focado aqui na Bovespa no Brasil, ou um ETF focado somente em empresas de tecnologia, um ETF focado somente em empresas de saúde, de qualquer segmento que você possa imaginar, de qualquer lugar do mundo. Quando eu invisto no ETF, eu estou replicando a carteira de um segmento muito grande. São várias ações dentro daquele mesmo mecanismo por um percentual, uma taxa de administração muito pequena. O ETF é muito melhor, inclusive, do que muitos fundos de investimento que a gente vê aí em bancos tradicionais, em corretoras tradicionais,
porque ele basicamente ele replica todas as ações que estão dentro daquele ETF. Ou seja, pessoal, tem muita forma de investir o seu dinheiro nos dias de hoje. É muito importante você ter uma carteira bastante diversificada. Cuidado com os investimentos na moda. Historicamente, no longo prazo, quando a gente fala longo prazo, 10, 15, 20 anos, o investimento em ações ou renda variável sempre vai gerar melhores retornos do que qualquer outro tipo de investimento. É só a gente olhar para o passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a economia sempre cresce, a economia está sempre crescendo e a gente pode ser sócio de grandes empresas, a gente pode ser sócio de grandes bancos, de grandes empresas de seguro, de grandes empresas de energia, de telefonia, de grandes empresas de tecnologia, ser sócio de muitos imóveis diversificados com pouco dinheiro, né? Investindo todo mês um pouquinho, comprando novas cotas. Isso é muito importante, comprar frequentemente novas cotas, novas ações para montar uma carteira bastante diversificada e certamente no longo prazo esse é o investimento mais interessante que você pode fazer. Obviamente, tendo a sua reserva de emergência, tendo uma carteira bastante diversificada e se você quiser ser um pouco mais conservador, tendo uma parcela do seu capital também em renda fixa. Aí você pode também ter títulos, né, do governo, Tesouro Direto, CDI, até ETFs também que replicam uma carteira bem diversificada de investimento em renda fixa, que é algo que gera menos retorno, mas gera um pouco mais de segurança para você. A dica é, tenha uma carteira bastante diversificada, foca no longo prazo, foca em investir todos os meses, foca em ganhar mais do seu trabalho, em ganhar mais do seu negócio, todo mês investir um pouquinho numa carteira bastante diversificada que certamente no longo prazo, talvez você vai ter uma carteira de investimentos que permita pagar todo o seu custo de vida unicamente com dividendos. Esse é o meu objetivo, né? É isso que eu faço com os meus investimentos. Espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se quiser me ajuda, tem a minha mentoria aqui no link desse vídeo para te ajudar a criar, escalar, vender o seu negócio, ganhar dinheiro para depois também poder investir o seu dinheiro. Valeu, um abraço!